A história do café é bastante antiga. Seu consumo, como bebida, data do século XVII, na Etiópia. Depois, foi descoberto e consumido pelos persas e pelos árabes, que, como fortes comerciantes da época, o espalharam para o continente europeu. Agora conheça mais sobre a bebida que balança entre dois polos, o lado positivo, com os seus benefícios, e o negativo, com os seus malefícios. Olá, aqui é o Ivan Lima e, como sempre, é um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Café, café, café! Se você é um ávido consumidor como eu, sabe que o dia só começa quando após uma boa xícara de café nos é servida. O brasileiro conheceu o grão no final do século XVIII, por meio de Francisco de Melo Palheta, um militar que levou ao Pará sementes da Guiana Francesa. A produção em grande escala e seu consumo se deram a partir do início do século XIX, quando São Paulo e Rio de Janeiro, províncias naquela época, passaram a plantar e exportar os grãos para outras partes do mundo, inclusive para a Europa. De acordo com o site norte-americano de estatísticas Atlas Big, o Brasil é hoje o maior produtor de café do mundo, com pouco mais de 3 milhões de toneladas por ano de grão, o que representa 1/3 da produção mundial, que é de 9,2 milhões de toneladas. Está também entre os maiores consumidores da bebida, que para o brasileiro é quase tão obrigatória quanto a água no dia a dia. Para quem gosta, é praticamente lei tomar café pela manhã. Que delícia! Oh. Após o almoço também. E no meio da tarde também. E, quando acompanhado por um delicioso pão de queijo. Eita! Ai, ai! Bom, parece não haver nada melhor. O café, no entanto, não é tão inocente quanto parece. E pode ser tão benéfico quanto maléfico, hein? Isso se deve ao fato dele conter, naturalmente, alguns compostos que, além de alterar o estado normal do organismo, podem ser viciantes e trazer certo desconforto quando a pessoa não o ingere regularmente. Naturalmente, o café contém uma riquíssima constituição química, incluindo alcaloides, xantina, cafeína, riboflavina, caroteno, cálcio, fósforo, ferro, entre outros. É coisa, hein? Bom, não é à toa que causa tanto interesse pelo organismo. A planta do café também é utilizada na farmacologia. Na fabricação de diversos tipos de remédios, como estimulantes, depurativos do sangue, tônicos, antiasmáticos, antigripais, antidiarreicos, antirreumáticos, cicatrizantes, antiespasmódicos e sudoríferos. Entre os efeitos encontrados no organismo, ocorre o relaxamento da musculatura lisa, especialmente dos brônquios, o aumento da força do músculo cardíaco, da frequência dos batimentos e do consumo de oxigênio. Aumenta o fluxo de sangue nos rins e também a taxa de filtração dos glomérulos, que fazem parte da estrutura renal. Sabia? Pois é. Por fim, melhora a diurese, que é a produção e a secreção de urina. Os efeitos da cafeína são bastante conhecidos. Ela age como uma substância estimulante e no cérebro assume funções psicoativas. Dessa forma, ela influencia no humor, no estado de alerta e no raciocínio. Por isso, nos sentimos tão bem ao tomarmos o café, principalmente logo após acordarmos. A primeira sensação é de estarmos bem despertos e prontos para começar o dia. Estimulante do sistema nervoso central, a cafeína trata das sensações de cansaço e tontura, além de ajudar na absorção de outros componentes, no alívio da dor. Por isso, é encontrada na maioria dos analgésicos. Se você agora mesmo pegar uma caixinha de remédios para dor de cabeça ou muscular, verá que há cafeína entre os seus compostos. A memória também é influenciada pela cafeína, tanto que muitos candidatos a concursos gostam de beber café antes das provas, pois acreditam, e isso realmente ocorre, que irão se lembrar mais facilmente das respostas. Ela também possui ação termogênica, o que melhora o desempenho e os ganhos, além de acelerar
o metabolismo, melhorar a resistência e reduzir a fadiga durante a prática. Devido à presença de alguns ácidos, o café também tem poder anti-inflamatório e antisséptico. Além disso, por causa da trigonelina presente nos grãos, o fígado irá produzir mais bile, o que irá ajudar seu estômago na digestão posterior dos alimentos. Poderíamos gastar mais um tempão aqui, só falando das qualidades do café e cada um dos seus componentes. Porém, o assunto é mais delicado e se refere não só ao exagero em seu consumo, mas principalmente aos efeitos colaterais em decorrência da abstinência da preciosa bebida. Sabemos que tudo em exagero causa problemas, correto? E com o café não é diferente. Alguns dos efeitos colaterais encontrados no excesso do seu consumo são refluxo, insônia, impaciência, elevação dos batimentos cardíacos, taquicardia, risco de infarto, aumento da pressão arterial, distúrbios intestinais, aumento da diurese, dor de cabeça, espasmos musculares, desidratação, úlceras estomacais, alucinações e overdoses diárias da bebida podem levar ao coma e à morte, devido a uma intoxicação orgânica seguida de convulsões. Um erro muito comum entre profissionais de algumas áreas é beber bastante café quando se sente cansado ou quando o sono o persegue. Isso porque, mesmo com muitas noites sem dormir direito, essas pessoas ainda precisam continuar nas tarefas que estão desempenhando. Mas, ao invés disso, seus organismos estão precisando de um bom descanso para se revigorar. Façamos a seguinte analogia. É o mesmo que dar chicotadas em um cavalo já bastante cansado. Após trabalhar por horas a fio, devido aos açoites, ele irá andar mais. No entanto, chegará o momento em que ele não vai aguentar e poderá desmaiar ou cair duro no chão. A própria insônia pode trazer sérios problemas ao organismo, sendo um dos efeitos negativos ao se exagerar no uso do café. A cafeína inibe a recepção de adenosina no cérebro, que, entre outras funções, é responsável por desligar os sistemas que promovem a vigília e a motivação e acionar aqueles que dão sonolência. Aliado ao problema da overdose constante de café está também seu efeito viciante. Sim, a cafeína vicia, viu? E tem a capacidade de produzir sintomas de abstinência após algum tempo de consumo. Mas com que rapidez você entra em abstinência após seu último gole de café? E quais os efeitos a longo prazo que você poderá sentir? Bom, de acordo com estudos conduzidos em psicofarmacologia, praticamente desde que o café passou a ser consumido pelo homem, os primeiros sintomas de abstinência já começam cerca de 12 horas após a interrupção do consumo da bebida. Normalmente, aquele cafezinho que você tomou permanece em seu organismo entre 2 e 10 ou 12 horas, dependendo da quantidade ingerida. Os sintomas iniciais podem durar até 9 dias após a interrupção. O mais comum é a dor de cabeça. Os demais efeitos dependerão do organismo, pois cada um tem uma resposta diferente. Porém, após 1 hora de ter tomado o último gole, seu organismo já começa a usar toda a cafeína circulante na corrente sanguínea. Em decorrência disso, todos os efeitos positivos passam a ser sentidos pelo organismo. Tudo continua bem, mesmo porque seu cérebro já condicionou o resto do organismo que, dentro de algumas horas, o estoque de cafeína e dos outros compostos do café serão repostos. Porém, ao acordar no dia seguinte, a falta do café o fará se sentir um pouco grogue. E isso é só o início do processo. Hein? Com o passar dos primeiros dias, a pessoa nota que suas mãos estão tremendo levemente. Em mais alguns dias, o corpo também pode tremer. Ironicamente, são sintomas que acontecem também quando o uso é exagerado. De fato, muitos sintomas da abstinência são similares aos do consumo excessivo. Quanto à rapidez com que o cérebro envia os sinais para o resto do corpo durante o consumo, na falta, o efeito é inverso e os sinais são menos constantes. Nos dias em que a abstinência é mais forte,
o corpo passa a se sentir mais cansado e se torna difícil ter aquela sensação de uma ótima noite de sono, mesmo que você tenha dormido bem. Aliás, dormir bem não será fácil, viu? Já que a dor de cabeça poderá atrapalhar um pouco. As dores de cabeça não se limitam apenas ao período noturno. Logo na primeira hora do dia, ela poderá ser sentida e se estenderá até que a pessoa tome um analgésico que, claro, contém cafeína, como já dissemos, mas analgésicos não são o tipo de remédio para ser tomado diariamente, pois além de se tornarem necessários, podem causar danos aos seus rins. Aquilo que te deixava feliz durante o dia o faz parecer uma pessoa apática e descontente após uma semana sem café. Isso ocorre porque o consumo da bebida aumenta o fluxo de dopamina no cérebro. Na abstinência, pode haver uma recaída e mudança em seu humor e no seu comportamento, principalmente se você trabalha com a mente. A mente. Ela que até há pouco tempo era superativa, agora raciocina um pouco mais lentamente, pois os neurônios já não têm o mesmo estímulo que recebia com o uso constante da cafeína. A tontura também aparece em certos casos, principalmente quando a pessoa se levanta de uma vez. Não por causa de algum componente da planta, mas devido à sensação de cansaço que persegue o abstêmio da cafeína. Uma vez que o organismo se acostuma com o fluxo constante de certos elementos químicos que afetam o comportamento, a memória e o processamento de informações, a falta deles pode trazer consequências nada agradáveis. Trata-se de algo semelhante ao que sente o fumante e o usuário de certas drogas ilícitas. Alguns podem se apresentar apáticos, já outros agressivos. Esses tipos de reações contrárias dependem de vários fatores inerentes à pessoa. As reações têm relação até mesmo com o comportamento do intestino, que geralmente é regulado com o consumo de café. A boa notícia é que os efeitos da abstinência passam a diminuir após 30 dias. Os dentes, antes manchados pela bebida, vão se tornando mais claros e mais fortes. Porém, é após o 6º mês sem tomar café que seu organismo passa a trabalhar melhor e os sintomas da abstinência desaparecem por completo. No cérebro, os neurônios já estarão recompostos e se comunicando sem a necessidade de estimulantes extras, ao mesmo tempo que as glândulas suprarrenais voltarão a produzir mais adrenalina. Pronto! Você está livre de um vício e de todas as suas consequências. Você também gosta de tomar café? Toma muito? Bom, se não quiser parar, apenas não exagere no consumo, né? Para não ter que passar por tudo isso que eu acabei de falar para você. No mais, se cuide e fique bem. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!